Interessante, esse novo Godzilla e Kong, se fosse um filme do cinema mudo, conseguiria ser bem melhor do que já foi aqui, tá? Velhos erros acontecem, mas tantos outros se tornam acertos retumbantes que eu simplesmente não esperava. Adam Wingard volta a dirigir depois de fazer Godzilla vs Kong, e dessa vez tem o trabalho de juntar as duas feras contra o mal comum. Em um mundo que já aceita a existência desses titãs, King Kong e Godzilla exercem um papel de protetores da humanidade, mas cada um do seu lado, cada um do seu jeito, né? A gente tem de volta aqui Rebecca Hall, a gente tem a participação de Kylie Hotel e Brian Tyree Henry, que voltam, né, do primeiro filme, reprisam seus papéis, mas tem agora a adição do Dan Stevens, fazendo essa espécie de Ace Ventura dos bichos gigantes. E para por aí o seu personagem. Nada mais do que isso. Kong, até por conta da sua natural expressividade e carisma, é retratado aqui de maneira bem mais complexa e emocionalmente mais rica do que o Godzilla. O King Kong, ele tá velho, cansado, repensando a sua vida pela solidão de viver ali isolado no mundo, que ele tem que viver lá porque sim, né? Porque ele não cabe em outra realidade. Então, sem pares para construir uma jornada, ele entra nessa, digamos assim, nessa vida meio de ermitão, sabe? E assim ele fica querendo o melhor de outro mundo, tendo que viver naquele mundo. Enfim, note como o mínimo que se espera da abordagem americana para com feras gigantes não é uma reflexão, né? Não é um tema reflexivo, é só colocar os bichos pra brigar. Mas o filme começa com uma certa reflexão sobre o estado desses personagens colossais, e isso me chamou muita atenção logo no princípio. Estamos diante, como eu disse, de um King Kong, inclusive, mais autoconsciente. Ele tá mais autoconsciente da sua existência no mundo, ele é mais autoconsciente de si, porque quanto mais autoconsciente ele vai ficando, ele vai também nos conduzindo sozinho por uma narrativa que vai levando a embates, que vai levando a confrontos, e esses confrontos, esses embates, são gerados porque ele está, o King Kong, completamente afetado por essa solidão. Então qualquer possibilidade de andar com outras pessoas no caso, outros pares, né, digamos assim, ele vai agarrar ao máximo e não vai deixar com que aquelas vidas sejam destruídas, porque se aquelas vidas forem destruídas, ele vai voltar a ficar sozinho de novo. Ele vai voltar com a sina da solidão. Bem interessante. Ao passo que o Kong se torna mais conectado com a humanidade, ele se desconecta também da sua essência natural, né? Então ele tem que resolver isso. Ele precisa desses humanos para resolver problemas reais, como uma dor de dente e tal, mas ele também precisa do rolê dele solitário, sabe? E o começo do Godzilla e Kong, o Novo Império, me surpreende bastante ao mostrar essa fera com um carisma acima da média, um carisma que a gente já conhece, mas aqui um pouco acima da média, acho que só perde pro filme do Peter Jackson, e agora também com uma personalidade bem marcada e bem decisiva para as definições da narrativa, para os gatilhos da narrativa, para os embates e os grandes confrontos que o filme vai destilando, né, vai colocando aí em tela. Isto tudo posto, depois que passa esse lado mais reflexivo, o filme assume uma rota de, principalmente em comparação com os filmes anteriores, de dar muito mais peso aos monstros e de deixá-los simplesmente dominar as cenas e ficarem lutando e assim sucessivamente. Eu diria que dessa vez tem um motivo bem explorado, como eu trouxe agora, né? Tão bem explorado que, mais do que já era anteriormente, a necessidade dos humanos em cena é puramente para colocar em texto o que já foi mostrado em tela. Nesse filme isso é muito mais escancarado. A gente não precisa de ninguém dizendo que o Kong tá entediado por estar sozinho, porque isso é visto em 3 cenas com o macacão em tela, com o CGI, com os artistas visuais colocando ali aquele personagem no topo do carisma. Porém, eu entendo que parece que é preciso humanizar a coisa, como se o filme, de certa forma, não conseguisse sustentar pelo que de fato sustenta ele, no caso, os monstros, né? E aí vai criando uma cena após a outra pra dizer, como eu disse, o que tá literalmente colocado ali em cena. De fato, esse filme não precisava de nenhuma letra do alfabeto para que a sua narrativa acontecesse. Pode perceber, não precisava, definitivamente falando, não precisava. O Godzilla, por exemplo, ele é menos carismático do que o King Kong, porque ele também é menos expressivo. Nesse filme aqui ele é aceito pela humanidade, é o grandão que dorme no Coliseu, lá em Roma, por exemplo, aparece só e somente só na hora de impedir que grandes ameaças nos ameacem. Então, tem o problema dos americanos não saberem escrever o Godzilla, né? O que move o personagem dessa vez acaba sendo mais uma justificativa de mantê-lo ali em tela. Isso é fato. Mas o instinto dele é muito presente, cara. E esse instinto estando presente coloca ele como um bicho, que é como pelo menos eu vejo ali esses personagens, como bichos gigantes, tá? E ele vai seguindo essa intuição e isso basta para que a gente progrida a partir do Godzilla. E como eu disse, também não precisa de ser humano.
Tem uma cena lá que ele tá se abastecendo, né, daquela energia nuclear, quer que seja. Cara, pra mim, aquilo ali bastou pra dizer, beleza, ele tá se preparando, porque o instinto dele, a intuição dele tá dizendo que ele vai enfrentar algum problema que ele tá sentindo, por isso ele tá avançando. Isso já é bem estabelecido do Godzilla. Mas cena seguinte, precisa ir lá o cidadão dizer assim, ele está se alimentando para um grande embate. Oh, meu Deus. Eu vi, cara. Eu vi, rapaz. No frigir dos ovos, né, para resumir esse momento aqui, centrar-se nessas figuras colossais permite que a história finalmente seja contada através de suas ações, através de suas interações com aquele universo, e isso basta. Bom, passadas essas questões aí, o filme ele traz uma escolha muito consciente de se afastar de temas mais reflexivos. Ele opta por isso, ele opta por enfatizar, como eu disse, a ação e a sequência de batalhas como seu principal atrativo. E ainda assim, as batalhas decididas por Kong partem disso que o filme construiu lá no começo. A vilania, portanto, surge de um contraponto perfeito desse monstro que aparentemente entendeu o seu propósito no mundo, né? Desse King Kong que começa a entender o seu propósito, o qual definitivamente não passa por destruir a vida dos seus pares. O lado técnico ele se destaca também, principalmente ao apresentar as lutas dos monstros com uma clareza que é raro de se ver nesse tipo de filme. Cita aqui Transformers, cita aqui Velozes e Furiosos, né? Que você não consegue entender nada que tá acontecendo em tela. Que confusão é essa, meu Deus do céu? O Adam Wingard, melhor dizendo, ele utiliza uma combinação de planos fechados, sempre sendo intercalados com planos abertos, e consegue criar um panorama claríssimo das batalhas, permite que o público acompanhe a ação sem perder o contexto, e ainda entrega todo esse gigantismo da luta entre esses colossos, né, esses monstros absurdos. Quando chegam na cidade, saindo do mundo que protege mais essa sensação de escala, o tamanho faz diferença, é impressionante. A velocidade das batalhas ganha uma cadência super lenta, movimentos que dão uma sensação de real peso, sabe? De um peso destrutivo, mas também de um peso porque é tudo muito lento. O peso dos bichos, o tamanho dos bichos se justifica em tela, coisa que fica muito aquém em vários filmes aí, muito parecidos, como eu já disse. Essa alternância entre tipo de planos, eu acho que ajuda demais a evitar a sensação de náusea, de planos fechadinhos, tudo se movimentando muito rápido, sabe? Parece um caleidoscópio. Aqui não acontece, e é uma abordagem visual que enriquece muito a experiência ali em termos estéticos, torna as sequências de luta envolventes e mantém a qualidade dos efeitos visuais com planos mais fechados que vão ali esconder alguns possíveis defeitos, né, dessa questão do CGI. Ainda peca na montagem das cenas comuns, sabe? É importante dizer isso. Peca em saber o que fazer com o elenco. E repito, tudo isso é porque inventa de colocar a gente em cena. Eu vou ser repetitivo nisso, mas é o ponto. Até a tribo que é apresentada, ela não se comunica falando, ou seja, o próprio filme exemplifica como o seu maior erro é não ter o que falar. Essa autoconsciência dos monstros, em especial do Kong, traz uma nova dimensão narrativa, permite que os personagens guiem a história, e isso era, como eu disse várias vezes, o suficiente. E se do lado fanservice os embates são um ponto alto, digamos assim, do lado estético e narrativo, esses embates também chamam muita atenção, e isso tudo é mais do que o suficiente para a existência desse filme quase que como um todo. Em resumo, comparando com filmes anteriores da franquia Godzilla e Kong, o Novo Império mostra melhorias significativas na maneira como as sequências de ação são apresentadas e desenvolvidas, e o que surpreende é a capacidade do filme de dar personalidade a esses dois seres que são completamente diferentes da gente. Essa evolução da direção sugere um amadurecimento do filme em conseguir equilibrar o seu apelo comercial de mostrar os bichos brigando e fim, com a narrativa um pouco mais sólida, um pouco mais atenta aos detalhes dos personagens, que cria um bom fio condutor para a história e justifica as grandes lutas sem deixar tudo sendo jogado em tela, como acontece em vários filmes aí do Godzilla e do Kong. Godzilla e Kong é um bom filme, mas eu reitero, melhor ainda se ele fosse um filme mudo. Ainda falta essa coragem, de uma vez por todas, de eliminar a necessidade de gente existindo em tela nesse tipo de filme. Tirem os seres humanos da tela urgentemente. É isso, gente. Esse foi aqui meus comentários, né, sobre Godzilla e Kong, o Novo Império. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal. Quem sabe também deixar um joinha para fortalecer bastante as indicações no YouTube, etc. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço em vocês e tchau.